Olá, meus queridos. Então, vamos dar sequência, tá, ao nosso estudo de química, tá bom? Nossa terceira aula, tá? Então, eu vou iniciar a terceira aula relembrando o último conceito estudado na nossa segunda aula, referente à mudança de estado físico, tá? Então, eu vou abrir todo o slide, todos os textos referentes, tá? A mudança, para que a gente possa fazer esse estudo. Então, ó, só para recordar, tá? As mudanças de estado físico de sólido para líquido, tá? Acontecem com a designação da fusão, tá? Do líquido para o gasoso, denominamos vaporização. A vaporização também pode ser entendida como sendo evaporação, ebulição e calefação, tá? Nós já vimos que a mudança aqui dessas designações está relacionada com o tempo que cada uma delas acontece, tá? Muito lenta a evaporação e muito rápida a calefação. Só para a gente recordar, tá? Vamos falar de processos endotérmicos e exotérmicos, tá? Os processos endotérmicos, eles absorvem energia, tá? Então, ó, estado sólido, tá? Energia cinética baixa, estado líquido, energia cinética intermediária e estado gasoso, energia cinética alta. Então, nesse sentido, sólido, líquido, líquido, gás, a energia aumenta. Então, se a energia aumenta, eu preciso absorver energia nessas mudanças, fusão, sublimação, vaporização, evaporação, ebulição e calefação, tá? Então, são processos que absorvem energia. O caminho contrário, gasoso, estado energético alto, líquido, estado energético intermediário e sólido, estado energético baixo. Então, nesse sentido, gás, líquido, líquido, sólido, tá? Nós temos uma diminuição, tá bom? Do nosso potencial energético. Então, neste caso, nós teremos a liberação de energia, a perda de energia. Então, esses processos serão designados, tá, como sendo processos exotérmicos. Então, ó, gasoso, líquido, líquido, sólido, exotérmico, tá? Sólido, líquido, líquido, gasoso, endotérmico. Então, vamos colocar em prática. Vamos lá. Desculpem, eu tenho aí, tá, uma questão que envolve exatamente isso. Tá bom? Então, ó, podemos classificar como processo endotérmico. Então, endotérmico tem que seguir o sentido sólido, líquido, líquido, gás. E exotérmicos, sentido contrário, gás, líquido, tá? Líquido, sólido. Então, nós temos endotérmicos, tá? Liquefação, não. A liquefação é a passagem do gasoso, tá? Para o líquido. Então, seria um processo exotérmico. Então, a alternativa A não responderia. Condensação, similar à liquefação, passagem também do gasoso para o líquido, tá? Solidificação, passagem do líquido para o sólido. Então, essas três primeiras mudanças não representam processos endotérmicos, representam processos exotérmicos. Fusão, ó, passagem do sólido para o líquido, processo endotérmico. E liquefação, passagem do gasoso para o líquido, exotérmico. Então, o item seria adequadamente respondido se nós fizéssemos, tá, referência à alternativa letra D, tá bom? Então, vamos dar sequência, tá? Aos diagramas, aos gráficos que nós estudamos, que são gráficos de mudança de estado físico, tá bom? Então, eu vou fazer o gráfico aparecer na íntegra, para que a gente possa estudar, tá? Todas as etapas. Então, esse gráfico aqui é um gráfico característico de uma substância pura. Então, quando ele fala água, eu tenho H2O, tá? Uma substância pura. Professor, o que é uma substância pura? Uma substância pura, vamos recordar, tá? Ela tem que ter uma fórmula química própria, que a define, a água tem H2O, e precisa ter propriedades físicas próprias, que também a define. Então, a água, ela sofre fusão a 0 grau e ebulição a 100 graus Celsius. Então, neste gráfico aqui, nós temos um segmento em amarelo, o segundo segmento, tá? O terceiro segmento, tá bom? O quarto e o quinto segmento. Cada segmento desse indica um estado físico. Então, o primeiro segmento, tá? Se você pegar qualquer ponto nesse primeiro segmento, a substância está no estado sólido. No segundo segmento, você percebe que é um segmento linear, tá? Horizontal. Então, aqui acontece a mudança de estado físico, tá? O tempo vai passar, tá? E a temperatura vai continuar a mesma. Isso indica mudança de estado físico.
Como eu estou saindo do sólido, essa mudança é do sólido para o líquido, então o nome desta mudança é fusão, tá? Então 0 grau é a temperatura, o ponto de fusão da água. Ao fim da fusão, a temperatura volta novamente a subir, até que nós possamos atingir um novo patamar, uma nova zona onde o tempo, tá, vai ser decorrido e a temperatura vai permanecer constante. Essa nova zona vai ser designada como sendo o ponto de ebulição, ou a temperatura de ebulição. Ela vai seguir, tá, constante durante um certo período de tempo e depois ela volta novamente a aumentar. Então, a partir do momento que ela aumenta, dá-se início a um novo estado físico, nesse caso, o gasoso. Então, o gráfico de uma substância pura, ela tem que ter dois patamares, duas linhas horizontais no gráfico. A primeira, referente à mudança do estado físico da fusão, que é a mudança do sólido para o líquido, e a segunda, a mudança do estado físico do líquido para gasoso, que é a ebulição, tá bom? Os próximos gráficos serão referentes a uma mistura qualquer, uma mistura eutética e uma mistura azeotrópica, tá bom? Então vamos dar sequência. Perceba que o gráfico aqui, ó, nós temos uma mistura, tá? Já não é mais água, é água e açúcar. Nós não temos mais, tá, uma linha horizontal, se você perceber, ela tem uma certa inclinação ascendente, ela está subindo. Nós não temos mais uma temperatura única, tá, para a fusão, e nós também não temos uma temperatura única para a ebulição. Nós temos um intervalo. Então, este intervalo caracteriza que a temperatura de ebulição está mudando, ela tem valor variável. E varia e depende de quê? Depende da quantidade, tá, das partes dessa mistura. Quanto mais açúcar você adicionar, maior vai ser, tá, a variação do que você tinha inicialmente, que era a água. Então, mais uma vez, ó, primeiro estágio, sólido. Segundo estágio, com temperatura variável, tá? Mudança de estado, tá bom? Líquido, sólido para líquido, fusão, tá? A temperatura aqui vai depender da proporção da mistura das partes misturadas, água e açúcar. Terceiro estado, líquido, tá? O terceiro estágio. O quarto estágio também não é uma linha horizontal, ó, tá? Então é uma mudança. A segunda mudança recebe o nome de ebulição. Perceba que a ebulição ela não tem um valor único, nós temos um intervalo aqui, tá? E depois disso, nós temos o estado gasoso. Então, a quantidade de segmentos desse gráfico é igual ao do outro. 1, sólido, sólido líquido, 2, 3, líquido, 4, líquido gasoso e 5, gasoso. Tá bom? Agora vamos dar início ao estudo das misturas que se assemelham parcialmente a uma substância pura. Nós temos aqui as misturas eutéticas. Ó. Eutética, elas apresentam, tá, o ponto de fusão constante. Tá bom? Ok? Tranquilo? Então você percebe que essa linha aqui, ó, ela torna-se perfeitamente horizontal. Então, mais uma vez, são 5 segmentos. Ó, 1, 2, 3, 4 e 5, tá bom? 5 segmentos ao todo, certo? Então, nós temos mais uma vez o primeiro segmento sólido. Aqui é a mudança sólido-líquido que acontece numa temperatura única, tá vendo? Então, ó, as misturas eutéticas, elas têm ponto de fusão, tá? Constante. Aqui líquido e ponto de ebulição, se vocês perceberem, ó, o gráfico, ele é ascendente, então ele não tem um valor único, ele tem um intervalo. Então, nesse caso aqui, as misturas eutéticas apresentam, tá, o ponto de ebulição variável, tá bom? Então, ó, sólido, sólido líquido, líquido, líquido gás e gasoso, tá bom? Então, reforçando, mistura eutética, fusão constante e ebulição variável, tá? O mesmo estudo se aplica às misturas azeotrópicas, só que ela tem uma pequena diferença, ó. Olha aqui, ó. No segmento que indica a mudança de estado do sólido para o líquido, nós temos aqui uma inclinação, tá? Para essa curva, para esse segmento de reta, uma inclinação ascendente, então indica que essa mudança aqui não acontece em um único ponto, tá? Nós temos aqui o primeiro ponto, que é o ponto inicial, ó, onde começa, e nós, se nós traçarmos uma linha, tá? Ok, horizontal, nós vamos perceber que nesse ponto aqui é onde termina exatamente o intervalo da fusão. Então, não apresenta fusão constante. Se você pegar o gráfico da ebulição,
tá? Você vai perceber, ó, que apresenta um ponto único, ó. É um gráfico, tá? Onde o segmento é perfeitamente horizontal. Recapitulando, primeiro segmento sólido, segundo segmento variável, mudança de estado, sólido líquido, terceiro segmento líquido, quarto segmento constante, tá? Mudança líquido-gás, e o quinto segmento gasoso, tá? Então, só para reforçar, as misturas azeotrópicas, elas apresentam ponto de fusão variável e ponto de ebulição constante, tá bom? Vamos praticar um pouco agora, vamos lá. Nós temos aí 5 alternativas que representam a mudança de estado físico de, tá, uma determinada amostra. Então, vamos lá. Uma panela X com água, veja só, X tem água, então é água pura, é uma substância pura, tá? Essa substância pura vai ter ponto de fusão e ponto de ebulição constante, então os gráficos deveriam ser lineares neste momento da mudança, tá? E o outro Y, contendo água salgada. Água salgada, água e sal, já se trata-se de uma mistura, então ela terá ponto de ebulição e ponto de fusão, tá bom? Variáveis. Mas qual é a diferença? A água ferve, a água pura entra em ebulição a 100 graus, tá? Ok? E a água salgada, a água com sal, ela vai entrar em ebulição a uma temperatura maior que 100, tá? Então, fazendo a análise do nosso gráfico, olha lá, ó. O primeiro, X, tá? Horizontal, constante, porque é água pura. E o segundo, Y, tá? Que seria água salgada, tá bom? Ok? Tranquilo? Então, ó, tá? Água salgada, tá bom? Então, seria maior, tá? Que o ponto, tá bom? De ebulição da água, tá? Então, acima, tá bom? Da água, ok? Então, a alternativa que responderia, a alternativa letra A, certo? Para a gente reforçar, tá? As misturas azeotrópicas, elas são definidas como sendo soluções, tá? De ponto de ebulição constante, tá bom? Então, lembrando, eutética tem fusão constante e a azeotrópica tem ebulição constante. A azeotrópica tem ebulição constante, tá? E fusão variável. A eutética, tá? Tem fusão constante e ebulição variável. Então, repetindo aqui, ó, azeotrópica, ebulição constante e fusão variável, tá bom? Vamos lá, fenômenos. As transformações que podem acontecer com a matéria. Os fenômenos podem ser classificados em físicos e químicos, tá? Então, quando é que eu teria um fenômeno físico? Quando é que eu teria um fenômeno químico? Vamos dar uma olhadinha, vamos lá. Então, os fenômenos químicos, ó, alteram a natureza da matéria, isto é, a sua composição. Então, substâncias novas são formadas. Então, aqui eu tenho aqui uma reação de combustão, ó, queima, tá? A queima da madeira. Então, você tem que pensar no fenômeno, tá? Antes de acontecer e depois. Então, antes eu tenho a madeira. Depois que essa madeira for totalmente queimada, tá? Eu não terei mais a madeira, eu terei cinzas. Então, essa reação vai acontecer liberando energia, tá? Essa reação vai acontecer liberando gases, como o dióxido de carbono, como vapor de água, tá? Ok? Tranquilo? Então, é uma reação, tá? Que envolve processos, tá certo? Com liberação de novas substâncias, tá bom? Ok? E, obviamente, é uma reação, é um fenômeno químico. Os fenômenos físicos, eles não alteram a natureza da matéria, isto é, a sua composição. Então, na imagem aqui eu tenho um iceberg, tá? Que é basicamente um bloco de gelo, tá bom? E esse bloco de gelo aqui, com o aumento da temperatura, esta água vai passar do estado sólido para o estado líquido, tá? Ok? Então, essa mudança de sólido para líquido, tá? É um fenômeno físico, é uma mudança de estado física, tá? Onde, em nenhum momento, eu deixei de ter água durante esse processo. Então, água no estado sólido, água no estado líquido. Então, fenômeno físico, tá? A composição química, tá certo? Não muda. Então, não existe a formação de novas substâncias diferentes do fenômeno químico, ok? Vamos praticar um pouco. Vamos lá. Eu tenho aqui uma questão. Considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha, tá? Indica aquela que envolve fenômenos ou transformações químicas. Então, aquecer uma panela de alimento. O ato de aquecer, tá? Desculpa, uma panela de alumínio. O ato de aquecer o alumínio, tá?
vai fazer com que sua temperatura aumente, mas em nenhum momento, tá bom? Essa panela vai deixar de ser feita de alumínio, ela vai continuar tendo a mesma composição. Então, isso é característica de um fenômeno físico, tá? Então, primeiro índice, primeira proposição, físico. Acender um fósforo. Então, o processo de acender um fósforo, tá, envolve queima, tá? Envolve combustão. Então, a combustão, a queima, é um fenômeno químico. Então, o primeiro físico, o segundo químico, tá? Ok? Terceiro, ferver água, tá? O ato de ferver a água é fazer com que a água passe do estado líquido para o estado gasoso. Em nenhum momento, tá? Durante esse processo, ela vai deixar de ser água. Só vai mudar de estado físico, fenômeno físico. Então, vamos lá? Primeiro, físico. Segundo, químico. Terceiro, físico. Então, até agora, químico, o item 2. Queimar, tá? Então, o ato de queimar envolve combustão. Então, queima, tá? Processo químico. Então, até agora, químico 2 e 4, tá bom? Ok? E fazer gelo. O que viria a ser fazer gelo? Vamos imaginar, vamos pensar no processo. Água no estado líquido se transformando em água no estado sólido. Em nenhum momento deixou de ser água. Então, nós temos químico, tá? Acender um fósforo e queimar açúcar para fazer caramelo. Então, a alternativa que responderia seria a alternativa B, tá bom? Então, com isso, nós encerramos a nossa terceira videoaula, tá? Ok? Então, aguardem, tá? Para a semana que vem nós teremos uma nova videoaula, tá bom? Obrigado pela paciência e fiquem com Deus.